Olá, bom dia! Como é bom estarmos na presença de Deus logo de manhã. Hoje, quarta-feira, decorrer da semana, meados da semana, nós estamos aqui, guardando 10 minutinhos para estarmos refletindo na palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, nós temos programação em nossa igreja. Às 15 horas, as mulheres estão se reunindo no Mulheres Cristãs em Ação, MCA. Logo mais, às 18 horas, nossa cantina estará aberta para lhes receber, se assim for possível. Para as 19 horas, dar início ao curso de oração, onde temos a oportunidade de orarmos em conjunto, além de recebermos a meditação do nosso pastor. Nossa igreja está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Você também pode acessar o nosso site, é o capunga.org.br. Lá você terá acesso a notícias e a nossa agenda, além de programas anteriores do logo de manhã. Se você faz aniversário hoje, parabéns! Sinta-se abraçado por nossa igreja. Um abraço fraternal. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida. E nesse momento, seguiremos a mensagem do dia. Momento em que vamos refletir e meditar na palavra de Deus. Que você tenha um bom dia abençoado por Deus. Olá, amigos, estamos juntos mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Durante esta última semana do mês de julho, eu trouxe para a gente um tema que é o tema proposto pela Convenção Batista de Pernambuco para todas as igrejas do nosso estado nesse mês de julho. Esse mês é considerado por nós mês de missões estaduais e o tema proposto é Testemunhar o Evangelho é minha missão. E temos tomado como ponto de partida para nossas meditações o texto escolhido como divisa para esta campanha, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no versículo 24, onde encontramos as palavras do apóstolo Paulo. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse texto reflete algumas preocupações claras do apóstolo Paulo. Temos pensado um pouco sobre isto aqui. O apóstolo Paulo mostra uma preocupação clara com o Evangelho da graça de Deus, o verdadeiro Evangelho. Mostra uma preocupação clara com a sua tarefa, com seu papel de testemunhar desse Evangelho, tanto através de suas palavras, declarações e ensinos, como através de sua vida, de sua conduta, de sua postura. Mas há uma outra preocupação presente aqui, que é a ideia de continuidade. Ele diz, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Algumas vezes encontramos na Bíblia o uso desta imagem para se referir à nossa caminhada com Cristo. Uma corrida, uma carreira. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, nos primeiros versículos, encontramos essa imagem apresentada de forma muito interessante. O texto usa a imagem de um corredor no estádio, rodeado de uma plateia, que tem diante de si o desafio de completar uma carreira, completar uma corrida. E dá para perceber que a ideia talvez seja muito mais a ideia de uma maratona do que a ideia de uma corrida de 100 metros rasos. E estas imagens nos ajudam a pensar em nossa vida como uma corrida. Muitas vezes uma corrida com obstáculos, mas uma corrida na qual precisamos ter como preocupação a continuidade de nossa caminhada. Há uma expressão encontrada na carta de Paulo aos Colossenses em que ele pergunta, corrieis bem? Como quem diz, o que aconteceu? O que foi que houve? É lamentável perceber que muitas vezes pessoas começam sua caminhada com Cristo, mas têm uma terrível dificuldade para perseverar, uma terrível dificuldade para continuar. Certa vez Jesus contou a parábola da semente, e ele diz que o reino de Deus é como uma semente que o semeador saiu a semear, e diz que a semente caiu em diferentes tipos de solo, e fala da semente que caiu à beira do caminho, e as aves do céu a levaram. E fala da semente que caiu num terreno pedregoso, de areia superficial,
E a semente chegou a brotar, mas não havia profundidade em suas raízes, e quando veio o sol, secou aquela pequena e tênue planta. Fala da semente que caiu entre espinhos, e chegou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. E fala então da semente que caiu em boa terra, e esta sim conseguiu crescer e produzir. Muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho, muitas vezes se sentem atraídas pela mensagem, muitas vezes são simpáticas a esta mensagem, mas não permitem que esta mensagem ganhe profundidade em suas vidas. Talvez você mesmo ouça e veja esse programa tantas vezes, e talvez até goste de algumas verdades sobre as quais nós temos refletido aqui, mas talvez você não tenha permitido que essa mensagem ganhe profundidade em sua vida. Talvez você ainda não tenha permitido que esta mensagem de alguma forma transforme a sua vida, você não tenha ainda assumido um compromisso com o Cristo apresentado na sua palavra. E a questão é que algumas vezes nós temos dificuldade para perseverar, para continuar. Talvez eventualmente até visitemos a igreja, mas falta disposição para continuar. Talvez frequentemos a igreja por algum tempo e algumas coisas nos desviem desse projeto e desse propósito. E não faltarão coisas para desviá-lo do seu compromisso com Deus. Não faltarão coisas para distraí-lo e para distanciá-lo de um compromisso sério com Deus. Por isso, o desafio na mente do apóstolo Paulo era continuar, era prosseguir. Em determinado momento de sua vida, já ao final de sua existência, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É interessante perceber que há este horizonte. Ao terminar sua carreira, Paulo sabia que a coroa lhe estava reservada. Ele já havia completado esta carreira. Mas muito provavelmente não é este o seu caso. Você não terminou a sua caminhada. Você não terminou o desafio que Deus tem para a sua vida. E eu quero que você tenha no seu coração este mesmo nível de compromisso. O compromisso de caminhar com Deus. O compromisso de permitir que Deus dirija os seus passos. O compromisso de prosseguir em sua carreira, em sua caminhada com Cristo. Que a cada dia de sua vida, ao invés de desfalecer ou desanimar diante dos obstáculos, você recorra justamente a Deus, capaz de renovar as nossas forças, conforme Ele promete em sua palavra, capaz de nos manter firme em nossa caminhada. Não permita que nada, sejam distrações, sejam dificuldades, não permita que nada o desvie da carreira que lhe está proposta por Deus. Vamos orar agora. Senhor, nós te pedimos perdão pelas muitas vezes em que temos desanimado e desfalecido em nossa caminhada contigo. Senhor, talvez entre as pessoas que nos assistem neste instante, há alguns que têm se distanciado de Ti, ou que em algum momento de sua caminhada têm fraquejado. Eu quero pedir, Senhor, que Tu hajas nessas vidas e em nossas vidas, renovando o compromisso contigo, renovando as forças e o ânimo, reafirmando o compromisso de caminhar contigo, de completar a carreira que nos está proposta. Quem sabe um ministério específico que colocaste nas mãos de alguém, ministério que tem sido abandonado. Ó Pai, restaura este compromisso, restaura esta conexão, que esta vida, Senhor, possa continuar prosseguindo em Teus caminhos. Dirige-nos, eu te peço no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, quando vinha a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando vinha a noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.